Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Está havendo uma infestação de demônios no México. Não sei se você conhece a história do México, mas nós quando vamos viajar e vamos para certos lugares turísticos, às vezes as pessoas têm que pagar, mas nós vamos a excursões e eles explicam a tradição e os costumes daquele país. E nós estivemos há pouco tempo no México e eu fiquei impactada com as coisas que eu vi lá acerca de rituais satânicos e de sacrifícios humanos. Um dos países em que há mais estes sacrifícios humanos foi no México. Quando nós estivemos no México, nós fomos visitar uma parte lá do México que se chama-se Tulum. E por acaso tenho aqui pelo menos duas fotos que eu vou mostrar a vocês lá. Eu vou mostrar uma, olha aqui. Isto aqui é Tulum, num parque. Nós não podemos chegar-se perto, eu não sei como é que eles estão aqui muito perto, porque aqui estão umas cordas que nós não podemos ir para aqui. Isto para eles, além disto ser um lugar satânico, porque aqui em cima eles matavam pessoas, faziam sacrifício e as pessoas estavam aqui em baixo todas vendo eles fazerem estes tais sacrifícios. E o turista, ou não turista, o guia turístico, sim, ele diz que antigamente as pessoas, especialmente aquelas pessoas que eram maus, que faziam coisas maus, elas eram selecionadas para serem entregues a Satanás, porque elas, portanto, faziam mal, eram de Satanás. E então ele dizia que, em alguns casos, eles drogavam as vítimas, portanto, as pessoas davam uma poção, tipo quase mágica à pessoa, a pessoa bebia, ficava como que paralisada, eles levavam as pessoas para o cume daquela pirâmide e aqui em cima eles matavam as pessoas, portanto tinha aqui 2 ou 3 sacerdotes, dependendo das pessoas, e eles matavam a pessoa, cortavam a pessoa aqui na parte do coração, arrancavam o coração e os sacerdotes comiam o coração à vista das pessoas. Você está compreendendo? Isto é uma coisa séria que aconteceu e que está acontecendo. E então eu fiquei espantada com aquilo que eu vi lá. Eu acho que tenho aqui mais uma foto de quando eu fui ao México há muitos anos atrás. Vou ver se encontro aqui para mostrar a vocês. Mas o que eu quero dizer aos irmãos é que, infelizmente, nós podemos ver que, especialmente no México, é um lugar onde tem muito ritual satânico, sem dúvida nenhuma. E deixa eu ver, penso que tenho aqui uma foto em que, quando eu fui ao México há uns 15 anos atrás, é claro que era muito mais nova. Eu penso que está aqui. Eu vou mostrar a vocês depois. Mas o que eu quero dizer aos irmãos é que agora, de maneira comum está, aqui estou a ver. Aqui mais o meu marido, é claro que aqui era muito mais nova. Aqui ao pé desta parte, eu não me lembro muito bem o nome, mas acho que é Chichen Itza, something like that. Aqui no México, a gente fomos, parece que é 2000 foi mais ou menos há uns 12 a 15 anos atrás. E então, este lugar aqui, portanto, o México em si é um lugar terrível. E além disso, eles têm uma festa que se chama-se a Festa dos Mortos, a Festa da Morte. E acontecem muitas mortes lá, e algumas delas até lhes dizem que é mesmo possessão demoníaca. Por isso é que este jornal fala exatamente no massacre que aconteceu em Johannesburg, e eu vou explicar aqui. E eles dizem então que agora está acontecendo uma infestação de demônios. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Eu vou orar o Altíssimo e vou mostrar a vocês que infestação de demônios, possessão de demônios é bíblico. Há pessoas que brincam com o demônio, pensam que não vão ser possuídas. Aliás, há jogos, e não é só jogos da internet. Há uns jogos que se chamam a tábua Ouija Board, que realmente muitas pessoas ficam possessas depois de jogarem aquela tábua. E há pessoas que dizem, por curiosidade, eu vou jogar, e acabam por ficar possessas através destes jogos malignos. Só eu vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome, Senhor. Ajuda-nos a
a não participarmos destes rituais satânicos, Senhor. Ajuda-nos a estar em dia contigo, Senhor, fechando todas as brechas, Pai Santo, Senhor. E se há alguma pessoa satânica, Pai Santo, Senhor, ou alguma pessoa que esteja possuída, que o Teu Espírito Santo a possa libertar, Pai Santo, Senhor. Graças a Deus por tudo, abençoa todas as pessoas que estão a ver este vídeo, em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, que te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Afinal, o nome disso é Chichen Itza, e que é isto aqui. E o outro é Tulum. Este aqui que eu estive aqui, não, espera, o outro que eu estive aqui chama-se Tulum, mas eu tenho aqui uma foto muito bonita de Tulum para mostrar a vocês que é aqui. Olha, a gente vendo esses lugares todos aqui maravilhosos no México. Voltando então aqui à parte do México. Diz assim, primeiro deixa-me ler aqui alguns versículos das Sagradas Escrituras, que está aqui, que diz assim, e pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava demónios, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar demónios. Portanto, há muitas passagens falando acerca de expulsar demónios, só isto é bíblico e nós devemos de acreditar. E vou dizer uma coisa aos irmãos, não é só pessoas. Muitos animais, às vezes, até mesmo cães e gatos, às vezes ficam possuídos. Isso é bíblico. É bíblico porquê? Porque aquele homem, o gadareno, que estava cheio de demónios, excuse me, o Salvador da humanidade, Yahushua, Jesus Cristo de Nazaré, ordenou que os demónios entrassem nos porcos. Isto é bíblico. Eu tenho explicado isso para que vocês, depois quando acontecer alguma coisa, para que vocês possam orar, porque nós nunca sabemos o que é que pode acontecer. Do jeito que o mundo está nos dias de hoje, em que as pessoas estão abraçando as leis do diabo, muita coisa pode acontecer. Portanto, eles agora vão explicar o que aconteceu em 11 de maio. 11, um número muito significativo. Em 11 de maio de 2008, moradores de Johannesburg, África do Sul, sofreram um estado de violência sem precedentes, que resultou em mais de 60 mortes, dezenas de pessoas estupradas e mais de 100 mil refugiados. Oficialmente foi dito que era uma ação xenófoba, devido em grande parte à divisão entre justiça e sociedade. Mas para muitas pessoas não era nada menos do que ataques demoníacos. Para muitas pessoas, nos últimos tempos, estamos testemunhando uma verdadeira invasão demoníaca em nosso mundo e que o mal já se estabeleceu em nossa sociedade. Mas o que parece um roteiro de filme de terror, se pararmos para analisar, parece ser uma realidade. De acordo com pesquisas recentes, a nossa sociedade está sofrendo casos de violência extrema sem precedentes, onde casos de maus tratos estão nos noticiários todos os dias. Milhares de pessoas estão morrendo em ações violentas todos os dias. E em alguns países, como a Alemanha, está acontecendo muitos estupradores e assassinatos que estão sendo libertados em massa. Que interessante, já falei isso no meu canal, abrindo o vosso entendimento com a verdade, que eles estão realmente libertando assassinos, porque eles querem mesmo o caos. Todas essas evidências parecem mostrar que o mal está entre nós e que estamos testemunhando uma batalha nunca antes vista. Neste sentido, o México parece ser um dos países mais castigado pela violência extrema, fato para que especialistas e padres há uma clara evidência de que o país está sendo atacado por forças demoníacas e que mais exorcistas são necessários para combatê-los. Nos últimos meses, a Igreja Católica dobrou ou até triplicou os seus especialistas em exorcismo em todos os países do mundo, mas especialmente acreditam que o México está sendo uma área especialmente punida por estes ataques demoníacos. Acredita-se que estes ataques estejam relacionados a drogas, que incluem sacrifício humano e que tomaram conta do país desde 2006. Se revisarmos os últimos números oficiais, pelo menos 70 mil pessoas morreram no último período, incluindo membros de cartel, forças de segurança e civis e inocentes. Mas especialmente eles alertam
que também houve um aumento significativo da selvageria, quer dizer, uma coisa selvagem. Isso pode ser visto nos últimos anos, onde já se torna muito comum, em muitas partes do México, que corpos desmembrados aparecem nas ruas, ou cadáveres torturados e pendurados nas estradas, fazendo parte de imagens do próprio inferno. Por sua vez, os militares mexicanos têm travado uma guerra contra cartéis de droga fortemente armados, mas, paralelamente, os exorcistas estão lutando outra batalha, uma batalha espiritual. Um deles é um padre, Carlos Triana, padre e exorcista na cidade do México. Ele diz o seguinte: acreditamos que por detrás de todo este mal está um ser sombrio, o seu nome claro é o diabo. É por isso que temos um ministério de exorcismo e libertação para a luta contra os demônios, disse o padre Carlos Triana. O diabo estava por detrás de Adolf Hitler, possuindo e dirigindo, e também acreditamos que ele, o diabo, está por detrás dos cartéis da droga e de toda a violência. Exorcistas mexicanos dizem que há uma demanda sem precedentes pelos seus serviços. Mesmo alguns dos especialistas não podem negar novos casos, como você tem que exorcizar demônios quase todos os dias. Especialistas alertam que estamos testemunhando um fenômeno sem precedentes. Embora a maioria das pessoas tenham casos, aqui está uma pessoa que está sendo, estão fazendo o exorcismo com ela, mesmo alguns dos especialistas não podem pegar novos casos, como você tem que exorcizar, como eu já disse, demônios quase todos os dias. Especialistas alertam que estamos testemunhando um fenômeno sem precedentes, embora a maioria dos casos exija uma forma menor de exorcismo, conhecida como oração de libertação, como a que o Papa realizou na Praça de São Pedro, eficaz quando uma pessoa ainda tem o controle de partes da sua mente e do seu corpo. O exorcismo é uma prática antiga que é usada em muitas religiões diferentes. Eu quero dizer aos irmãos que não é com crucifixo nem nada disso, porque isto não é bíblico. Exorcistas chegaram ao ponto de exorcizar vários membros dos cartéis de droga, como um assassinato que confessou ter cometido crimes horríveis e, em alguns casos, ele nem se lembrava. Vejam só, quando a pessoa é possuída, a pessoa não se lembra. E em muitos casos nem se lembrava. De acordo com um artigo recente publicado pela BBC, as pessoas mais comuns também passaram a ser possuídas, como no caso de Liliana, de 23 anos, uma estudante psicóloga, que estava possuída por 4 demônios que atormentavam a sua alma. Mas, infelizmente, a Igreja Católica parece ter esquecido as suas origens em um certo elo pagão, e embora seja verdade que eles estão aumentando a parte de uma batalha sem precedentes na história moderna, muitos especialistas discordam da origem do mal no México. De acordo com um padre mexicano, a crescente demanda por exorcistas é explicada em parte pelo grande número de mexicanos que devem adorar a Santa Morte. Vejam só, eles lá têm o dia da Santa Morte. Este culto, mais do que é respeitável, é definido como uma adoração de uma caveira num vestido de noiva que usa uma foice e tem mais de 8 milhões de seguidores em todo o México. Mas também traficantes usam este culto para ajudar nos seus crimes e em troca de oferecer sacrifícios humanos, e ele foi fortemente punido pela Igreja Católica. Agora vamos ter um minuto de reflexão. Um homem foi pego. My God. Vou ter que ler isso aqui. Um homem foi apanhado, foi pego, comendo o rosto de outro. E este homem estava completamente nu. E se você for às Sagradas Escrituras, o homem que estava no cemitério estava nu. Ele dava cortes nos seus braços, que é exatamente o que muitos jovens fazem nos dias de hoje. Eles falam vozes diferentes. E então diz que este homem estava nu, estava comendo o rosto de uma pessoa, e ele foi descoberto tentando vender bebés em pó. Mesmo outro carregava fetos humanos assados, vendidos como fonte de poder negro. Vocês já viram porque é que o aborto é tão importante para essas pessoas? Alguns acreditam que estavam testemunhando o início do apocalipse, mas para muitos é uma invasão demoníaca. Temos governos eleitos por minorias que espalham mentiras para criar as condições perfeitas
para estabelecer o seu próprio estado de pânico. Casos de corrupção que fazem manchetes diárias na mídia. E assassinos e estupradores estão liberados em massa. As nossas cidades estão cheias de crianças selvagens que vagam sem qualquer respeito pelos idosos. É muito fácil e recorrente que sempre que um evento terrível ocorre para culpar a raça humana, mas seria preciso pensar que talvez os seres humanos poderiam estar sendo manipulados por forças além da compreensão. O maior sucesso do diabo foi ter feito os homens acreditarem que ele não existia. Aqui está uma informação muito importante. Claro, como eu já disse, o México bate o recorde destes sacrifícios humanos e magia negras e etc. E nós devemos orar por estes lugares. Paciência, acabei de sair uma notícia agora que não é nada boa acerca das coisinhas que eles querem que as pessoas levem. É assim, meus irmãos, realmente estamos vivendo tempos difíceis, tempos que precisamos, sem dúvida nenhuma, de proteção divina. E para que você tenha proteção divina, você tem que se entregar ao Salvador da humanidade, a Yahushua, a Jesus Cristo de Nazaré. E eu vou te convidar a fazer esta decisão, a decisão mais importante da tua vida hoje. Se você ainda não se entregou a Cristo, hoje é o dia. A palavra do Senhor diz em João 1,12: mas a todos quantos o receberam, todos quantos receberam Cristo, foram feitos filhos de Deus. Não sei se você acredita, mas há filhos de Deus e filhos do diabo. E essas pessoas que estão fazendo estes rituais satânicos são filhos do diabo. Se você não acredita que há filhos de Deus e filhos do diabo, procure no meu canal que eu tenho um vídeo já falando sobre isso. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, que o Altíssimo vos abençoe e fiquem na paz do Criador dos céus e da terra.